Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Tema da mensagem desse Shabbat: bênçãos ocultas na rejeição ou perseguição. Senhor nosso Pai, lhe peço mais uma vez que me capacite a passar as informações importantes que o Senhor tem nos revelado, e cada pessoa ouvinte dessa mensagem receba, tenha entendimento, guarde no coração com confiança no Senhor o que o Senhor está nos revelando. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tema da mensagem: bênçãos ocultas na rejeição ou perseguição. Muitas pessoas nessa terra têm sido sistematicamente rejeitadas por outros, perseguidas por algum motivo. Entretanto, alguém também pode ter o sentimento errado de que esteja sendo rejeitado ou sendo perseguido, sem de fato estar. Nas duas situações, quem se sente rejeitado ou perseguido sofre muito com esse sentimento. E pode, com essa situação, desencadear outros sentimentos nocivos, como, por exemplo, o sentimento de abandono, sentimento de estar sozinho, sentimento de fracasso, pessimismo, entre tantas outras coisas ruins. Algumas pessoas se isolam socialmente, outras necessitam de contínua aprovação nos seus afazeres. Em alguns casos, a situação é tão intensa que a pessoa pode até se desesperar da própria vida. Sem contar que essas situações podem desencadear muitas enfermidades. A rejeição só pode vir de quem nós queremos muito bem. E precisamos ser cautelosos para não retribuirmos ou até mesmo repassarmos a rejeição que recebemos para a vida de outras pessoas. Hashem se aproxima e sonda o coração da pessoa que sofre rejeição de um modo profundo e acrescenta sobre essa vida bênçãos. Imagine vocês a rejeição sobre a vida de uma pessoa tocar o coração de Hashem a ponto dele se levantar para acompanhar o sofrimento dessa pessoa rejeitada e trazer sobre ela uma bênção especial por causa deste mal. Hashem não tem prazer no sofrimento de ninguém, na rejeição, na perseguição de ninguém. Mas quando essa rejeição ocorre, as bênçãos dele vêm sobre a vida das pessoas que sofreram esse mal. Em resumo, as rejeições que sofremos nessa terra fazem desencadear um processo de bênçãos de Hashem sobre a nossa vida. Bênçãos ocultas, invisíveis aos nossos olhos no momento da dor. Isso não é uma suposição. É o que está escrito e explicado pela vida de muitas pessoas dentro das Escrituras Sagradas. Veja o caso de Yosef, que sofreu uma grande rejeição e perseguição dos seus irmãos a ponto de desejarem matá-lo. E por causa dessa rejeição dos irmãos,
E Yosef foi vendido como escravo para o Egito, e lá sofreu muitas perseguições. Como resultado final, Hashem utilizou todo o sofrimento que Yosef passou, a rejeição terrível que ele sofreu pelas mãos dos próprios irmãos, a perseguição da mulher de Potifar e do próprio Potifar, que não o defendeu. E pior, o lançou no cárcere, lá na terra do Egito. Mas tudo isso foi utilizado para impulsioná-lo a uma posição na qual ele nunca chegaria, mesmo com as melhores formações que ele pudesse ter nessa terra, em uma condição comum. As pessoas odiavam Yosef, que retribuía o mal fazendo o bem. E isso foi utilizado para promovê-lo a vice-rei na terra do Egito. A rejeição e a perseguição que Yosef sofreu deu origem à promoção dele no Egito. Preste atenção na boa notícia. As pessoas que perseverarem em amar, mesmo em meio à dor da rejeição, da perseguição, receberão uma bênção especial de Hashem. E normalmente essas bênçãos ocorrem nos anseios mais profundos da pessoa rejeitada. Veja o caso de Léa, a esposa rejeitada de Yaakov. Bereshit, Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Adonai viu que Léa era desprezada, por isso ele a tornou fértil, enquanto Rahel permaneceu estéril. Compreenda essa revelação. Os olhos de Hashem repousam sobre as pessoas que sofrem algum tipo de rejeição, que sofrem perseguições. Então, se você é uma vítima do desprezo, está passando por alguma situação de rejeição ou perseguições infundadas, persevere em confiar em Hashem, porque Ele mesmo observa a todos que estão passando por estas situações no mundo inteiro. E, em tempo oportuno, uma bênção especial será liberada sobre a sua vida e te alcançará. Se você perseverar em obedecer como Yosef o fez. Precisaremos agir corretamente em face a cada rejeição, irmãos. Diante de cada perseguição. A melhor forma de fazer isto é nos fortalecermos, nos aproximando de Hashem. Não poderemos agir com autocomiseração. Não podemos agir como vítimas da situação. Precisamos nos guardar ou até mesmo nos livrar de toda e qualquer situação de mágoa, rancores, ódio que possa existir no nosso coração. Principalmente agora, diante de tantas coisas estranhas que estão sendo divulgadas em formato audiovisual, cujo principal propósito é despertar o ódio e o desejo de vingança no coração das pessoas. Se empenhe em seguir o modelo deixado para nós por Yeshua,
que tem sido rejeitado por muitos até os dias de hoje. Yeshua estava no madeiro intercedendo junto ao Pai, clamando por perdão sobre os seus algozes, afirmando que eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso é amor, irmãos. E tem muito valor diante dos olhos de Hashem. Uma outra coisa que pode ocorrer com uma pessoa rejeitada e perseguida é o sentimento de que ela está passando por aquele sofrimento por causa de algum erro cometido no passado, como se fosse uma consequência, ou pior, uma punição merecida. É claro, se você cometeu algum erro, você deve se arrepender, resolva isso, peça perdão à pessoa ofendida, peça perdão a Hashem e se perdoe. E siga em frente, sem olhar para trás. Viva você em novidade de vida. Não permita mais que as falácias do maligno tragam sobre a sua vida pesos de culpa ou remorso. Melech Davi passou por um processo de culpa. Ele havia cometido adultério e, para ocultar esta situação, ele acabou cometendo um assassinato. Davi havia se arrependido e havia sido perdoado. Davi e sua família estavam atravessando um período difícil, com um grande sofrimento. Davi havia perdido seu filho Aminon, assassinado pelas mãos do seu meio-irmão Avshalom, por ter violentado sua meia-irmã Tamar. Posteriormente, Avshalom, por meio de astúcias e intrigas, se levantou para dar um golpe no reino de Israel e tomar o trono do rei, assumir o lugar do seu pai, de Melech Davi. O rei Davi se sentia culpado por tudo aquilo que estava ocorrendo na vida dele, porque ele havia recebido profecias de que seu próprio sangue se levantaria contra a vida dele para fazer o mal. Descrito em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11a. Eis que Adonai diz: eu gerarei um mal contra você dentro de sua família. Ação, reação, efeito, consequências. Quando o filho de Davi se levantou contra a vida dele, ele sabia que aquela profecia estava sendo cumprida. Estava sobre Davi o peso da lembrança do pecado dele. Ainda que Hashem tivesse perdoado, as consequências estavam perseguindo Davi, usando a vida do próprio filho dele. Talvez você esteja abrigando no seu coração o mesmo sentimento, estar se sentindo culpado por coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, nesse momento, consequências de sentimentos de rejeição. É muito doloroso você sentir a rejeição que vem de uma pessoa querida, de uma pessoa amada. No caso de Melech Davi, esse sentimento de rejeição era proveniente do seu próprio filho Avshalom. O rei fugiu da cidade de Jerusalém para que a cidade não fosse destruída pela loucura do seu filho. E no momento da sua dor maior, a maioria das pessoas de Israel estava rejeitando o seu rei e apoiando o malfeitor Avshalom nesse golpe.
No momento que Melech Davi estava deixando a cidade, ele começou a ser agredido e insultado sem nenhum motivo por um homem da tribo de Benjamim. Entretanto, o rei Davi se lembrou que Hashem poderia deixar uma bênção sobre ele por causa da perseguição daquele homem da tribo de Benjamim. Convido-os a abrir as Escrituras. Vamos ler junto. Prestem atenção. 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 13. 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 13. Vamos ler. Quando o rei Davi chegou a Bahurim, veio de lá um homem, amigo da família de Shaul, chamado Shim-i, o filho de Gera. Ele saiu pronunciando maldições e atirando pedras em Davi e em todos os servos do rei Davi. Mesmo que todas as pessoas, incluindo seus guarda-costas, o estivessem cercando pela direita e pela esquerda. Quando Shim-i amaldiçoava, ele dizia: saia daqui, seu assassino bandido. Adonai tem devolvido a você todo o sangue da casa de Shaul. Você usurpou seu reinado, porque é um homem de sangue. Avishai, o filho de Zeruia, perguntou ao rei: por que permiti que este cão morto amaldiçoe meu senhor, o rei? Deixe que eu vá e corte a sua cabeça. O rei respondeu: há alguma coisa em comum entre mim e vocês, filhos de Zeruia? Deixe que ele amaldiçoe. Se Adonai disse a ele: amaldiçoe Davi, quem tem o direito de perguntar por que ele está fazendo isto? Então Davi disse a Avishai e a todos os seus servos: olhem, meu filho, aquele que veio do meu corpo procura tirar minha vida. Então, muito mais agora esse Beniamim. Deixe-o só, e que ele amaldiçoe, se Adonai o mandou fazer isso. Talvez Adonai veja como eu o estou tratando e me recompense com bens em vez de estas maldições. Então Davi e seus soldados seguiram seu caminho, enquanto na ladeira oposta Shim-i o acompanhava, amaldiçoando, jogando pedras e arremessando poeira. Toda rejeição ou perseguições que sofremos nos colocará na condição para recebermos uma bênção de Hashem se procedermos corretamente. Que a Ruach HaKodesh traga entendimento e compreensão no seu coração sobre estas questões importantes de entendimento, em nome de Yeshua. Quando nós recebemos uma profecia, uma palavra de Hashem, como Melech Davi recebeu do profeta Natan, não teremos como nos desviar dessa profecia, ela vai se cumprir. Conhecer a profecia não fará com que evitemos o cumprimento dela, irmãos. Davi não se lembrou da profecia quando o seu general pediu a volta de Avishalom, anos após Avishalom ter assassinado o irmão. Davi não se lembrou da profecia depois que o seu general pediu que Avishalom, como príncipe, se aproximasse dele novamente. A profecia estava em curso, mas Davi não percebeu a trama do seu general para trazer Avishalom do seu exílio, depois que ele havia matado o irmão.
Davi não percebeu que Avixalom estava sequestrando o coração do povo de Israel com seus ardis. A profecia estava em curso e Davi não percebia nada que estava acontecendo diante dos olhos dele. Nós temos conhecimento do que está escrito no livro de Risgalo, Apocalipse. E vai acontecer. Porém, mesmo quando iniciar, é possível que muitas pessoas nem percebam. E ainda que tenhamos conhecimento do que vai ocorrer, nós não temos como evitar. Mas o interesse de Hashem é nos revelar para que possamos nos refugiar em Yeshua, o único estabelecido por Hashem, que poderá nos preservar a vida nessa terra ou a nossa alma no porvir. O fato é que uma pessoa vivendo dentro da execução de uma profecia dificilmente conseguirá reconhecer o momento em que ela estiver em curso. Oremos para que estejamos atentos, em alerta com os sinais que já estão se formando na terra. Davi, um homem marcado pela culpa dos seus pecados, não conseguia perceber que o seu filho Avixalom estava preparando. Entretanto, Davi, pela misericórdia que havia recebido de Hashem, ele aprendeu a exercer misericórdia sobre a vida das outras pessoas. No caso do sentimento de culpa, o maior desafio é lidar com uma... E precisamos ter cautela com essa situação, para que ela não se torne um instrumento na mão de Hassatã para vendar os nossos olhos e nos impedir de ver as coisas como elas realmente são de fato. Inclusive as coisas anunciadas previamente por Hashem. Davi não tinha maldade no coração e não percebeu a maldade do coração de Avixalom, até que ele conspirou publicamente contra o rei e contra o reino de Israel, rejeitando a autoridade de seu pai, rejeitando a unção que havia sido colocada sobre Melech Davi, rejeitando a estabilidade da casa de Israel e com um desejo de assassinar o rei, assassinar o seu próprio pai. Davi estava sob uma culpa devastadora, com um sentimento de rejeição do filho e de muitas outras pessoas da casa de Israel, fugindo da cidade de Jerusalém para protegê-la, e deparou-se com um Shimei da tribo de Benjamim para acusá-lo, e pior, agredindo Davi a sua comitiva fisicamente com pedras e poeira. Talvez a expressão jogar pedras em alguém pode ter base nesse texto, não sei. Nós não podemos jogar pedra em ninguém, ainda que seja apenas nos nossos pensamentos. Porque pela lei da causa e efeito, essas pedras voltarão contra o arremessador. Davi havia se arrependido profundamente de seus pecados passados, havia se reconciliado com Hashem e estava agora passando por uma situação terrível de rejeição e perseguição. Se você passou por algum problema, se arrependeu do que você fez, se reconciliou com Hashem e se sente perseguido, rejeitado, afrontado
por alguém por causa desse erro do passado que já foi superado, eu digo a você, levante a sua cabeça e persevere com confiança em Hashem. Tenha um posicionamento correto diante das adversidades que vêm sobre a sua vida, porque Hashem tem uma bênção especial para compensar a sua dor, o seu sofrimento, da mesma forma que ele fez com Davi. A comitiva de Davi pediram autorização para matar Shimei, mas Davi não autorizou. Davi, mesmo sob pressão, tomou a melhor decisão: suportar toda a afronta daquela rejeição e perseguição e aguardar pacientemente o julgamento de Hashem para com a vida dele. Pensando, quem sabe, tudo aquilo resultaria em uma bênção de Hashem sobre a vida dele. E de fato foi isso mesmo que ocorreu. Avshalom, por causa da loucura dele, foi morto. A casa de Israel se voltou para seu rei, Davi, e aquele homem que o amaldiçoara, Shimei, foi um dos primeiros a ir ao encontro do rei em sua volta. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 19b. Vamos ler até 21. Nas demais versões, está no capítulo 19, versículo 18b, até o versículo 20. Shimei, o filho de Gera, caiu diante do rei, e no momento em que estava pronto para cruzar o Iarden, e disse-lhe: que meu senhor não me considere culpado de crime, e não te lembres do erro que o teu servo cometeu no dia em que meu senhor, o rei, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque o teu servo sabe que pecou. Portanto, vê, eu sou o primeiro de toda a casa de Yosef a vir nesse dia e a descer para encontrar meu senhor, o rei. A vida é assim. Um dia a pessoa tira pedras, no outro joga flores. Davi não revidou o traje, morreu em Shalom, em paz, deixou uma grande herança com seus ensinamentos para a nossa vida e um herdeiro para o trono da casa de Israel. Até hoje, Melech Davi é reconhecido como um rei memorável sobre toda a casa de Israel. Melech Davi guardava e vivia e seguia ali a vida pelas instruções da Torá, corrigia seus caminhos quando errava. E então a rejeição sofrida por ele foi transformada em uma grande bênção por Hashem. Não adianta você sofrer uma rejeição ou perseguição e rejeitar ou perseguir a vida de outras pessoas, revidar o mal, porque nessa condição você receberá o desprezo de Hashem, como está escrito no texto que nós lemos em Amós, capítulo 2, versículos 6 a 12. Não podemos ferir outras pessoas, ainda que nós tenhamos sido feridos por elas. Não importa. Para aqueles que foram rejeitados e seguem com o seu proceder correto diante de Hashem, segue perseverando no caminho de Hashem, as pessoas que reagirem dessa forma receberão sobre sua vida uma semeadura
de bênçãos. Irmãos, todos os homens chamados por Hashem foram rejeitados. E entre todos os enviados, não existiu um homem mais rejeitado do que o Mashiach Yeshua. Yeshayahu, Isaías, versão JB, capítulo 53, versículo 3. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E escondemos dele, por assim dizer, nossos rostos. Ele foi desprezado e não o estimamos. Yohanan, João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele, Yeshua, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. Yeshua foi rejeitado. Inicialmente por Yosef, que teve o desejo de abandonar Miriam grávida de Yeshua. O rei dos reis estabelecido por Hashem. Yeshua não teve sequer um lugar adequado para nascer e viveu desse modo até o fim, sendo rejeitado e perseguido. Mesmo assim, ele se tornou a principal pedra da estrutura de nossas vidas. Tehillim, Salmos 118, versículo 22. A mesma pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de canto, a pedra principal, a pedra angular. E por causa desta terrível rejeição, Hashem abençoou Yeshua. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome, para que, em honra ao seu nome dado, ao nome dado a Yeshua, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Hashem, o Deus Pai. Parece que para Yeshua ser glorificado e reconhecido por todos, no céu e na terra, ele precisou ser rejeitado e perseguido inicialmente. Mas Hashem esteve com ele e está conosco em todas as nossas rejeições e perseguições para transformá-las em glória, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Irmãos, não importa qual tipo de rejeição, de perseguição que nós já passamos ou que ainda teremos de passar, não importa. Até mesmo nas mãos de pessoa que amamos, não importa. Se nos refugiarmos em Hashem através de Yeshua, Ele nunca nos rejeitará. Tehillim, Salmos, capítulo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, Adonai tomará conta de mim. Hashem está tomando conta de nós, de cada um de nós. Entretanto, devemos confiar e nos portar adequadamente diante dessas situações de rejeição e de perseguição. Devemos nos portar corretamente
diante do Senhor. Para nós fecharmos. Para você que muitas vezes se sente sozinho, sozinha, sem ter com quem conversar, com quem falar, não ter uma pessoa para te ouvir, ou mesmo se você tem dificuldades de compartilhar os seus problemas, eu digo, Tehillim, Salmos, capítulo 66, versículo 20, bendito seja Hashem, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim a sua graça. Hashem nunca vai te rejeitar e ainda vai ouvir o seu clamor, a sua petição. Vai se aproximar de você com sua maravilhosa graça. O poder da graça de Hashem está sobre a sua vida, confiem. As bênçãos contidas nessa graça foram experimentadas por Léa, esposa rejeitada de Jacob. Foi experimentada por Yosef, rejeitado pelos irmãos. Experimentada por Mela e Davi, rejeitado pelos seus filhos e por parte do povo de Israel. Pelo Mashiach Yeshua, o rei, que tem sido rejeitado sistematicamente por muitas pessoas até o dia de hoje. E hoje, muitos de nós estamos com o nosso nome nessa lista de rejeição diante de Hashem. Yeshua diz, felizes são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Tem uma bênção especial para você. Mas a nossa posição diante da dor, da rejeição, deve ser a mesma que eles tiveram. A atitude de não nos sentirmos vítima, nem mergulharmos no vitimismo da autocomiseração, nem tampouco nos levantarmos para nos vingarmos. Lembrando que a vingança pode vir nas nossas mãos para executarmos, mas é o nosso dever entregá-la a Hashem. É nas mãos dele que devemos confiar a vingança. Não podemos retribuir o mal com o mal, mas devemos retribuir o mal com o bem. Lembre-se, não podemos rejeitar ninguém, ainda que sejamos rejeitados por alguém. Não importa, porque nós não somos rejeitados pelo Senhor. Aprendamos a viver como intercessores. Yeshua no madeiro estava intercedendo ali pelos seus algozes, irmãos. Para quem deseja ser parecido com Mashiach, tem que seguir os caminhos deixados por ele. Não importa o que experimentamos de rejeição ou perseguição, hoje, ou até no futuro, em breve, nessa terra, porque não sabemos nem o que teremos ainda que enfrentar, mas não podemos esquecer que Hashem, o Senhor de todo o universo, não nos rejeita. Tehillim, Salmos 94, versículo 14, porque Adonai não desamparará seu povo, não abandonará sua herança. Aleluia. Existe bênçãos ocultas na rejeição que sofremos, irmãos. Hashem nos vê e não nos deixará. Mantenhamos a nossa posição de pé e com a nossa cabeça erguida,
ajudando e fortalecendo uns aos outros em amor, e certamente veremos as bênçãos de Hashem serem derramadas sobre a nossa vida, ainda nessa terra em caos. Irmãos, o rei está voltando, confiem. Faça o seu melhor, em amor, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 16/12, teremos uma única Parashá número 10, Miketz, ao fim, que relata o famoso sonho do faraó sobre 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, seguindo por 7 espigas de cereal mirrada devorando 7 espigas saudáveis. 2 sonhos, porque aquela situação se fazia urgente. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos. Nos ajude a tomarmos propriedade com entendimento das tuas instruções, aprender com as situações já relatadas nas Escrituras. Nos ajude, Pai, a retribuirmos qualquer situação nessa terra com bem, fazendo as coisas para o Senhor com amor, com confiança no Senhor. O Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que vê o sofrimento, a perseguição, a rejeição que cada pessoa tem sofrido nessa terra. Nós confiamos em Ti. Fortaleça cada um deles. É o que eu lhe peço. Em nome de Yeshua, nos ajude a sermos um instrumento. Muitas dessas pessoas opressoras receberam na sua vida de alguma forma opressões e estão repassando o que elas receberam. Nos ajude a sermos instrumento para que essas vidas também te conheçam e sejam libertadas. Em nome de Yeshua que eu lhe peço. Fica conosco. Já se faz tarde. Beijo em Yeshua Mashiach. Que assim seja. Vamos